Há muitos versículos na Bíblia que nós sabemos e conhecemos de cor e salteado. E queremos fazer desses versos alguns rema para a nossa vida. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naqueles que me fortalecem, que às vezes até serve como um jargão. Hoje o versículo que eu quero citar é um que está lá no Salmo 118, versículo de número 5 e 14. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Então, quando eu vejo esse versículo, eu digo, será que ele realmente está conosco? Será que podemos usar essas prerrogativas bíblicas como forma de afirmativa? Eu quero lhe dizer que sim. Se você, meu irmão, minha irmã, está em Cristo, você pode ter certeza que Deus está com você. E esse é o devocional diário da De Holiness que nós vamos aprender hoje. É o Salmos que diz, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O tema de hoje é na angústia. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Vamos lá? O texto de hoje conta sobre uma irmã que ela tinha medo de atravessar até mesmo uma rua. Ela tinha medo de atravessar uma avenida, essa avenida era muito movimentada, a ponto de que ela pedia carona a um determinado motorista de ônibus no lado de cada avenida com o intuito de atravessar para o lado de lá. Do tanto que era o medo desta pessoa, até que ela encontrou alguém, confessou esse medo e a pessoa citou para ela este verso bíblico que diz, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Então, se você está em Cristo, você pode citar esse versículo sem sombra de dúvida e sem medo algum. O Senhor está contigo, não tema o que pode lhe fazer o homem. Agora vamos para o livro da Bíblia Sagrada, no Levítico, capítulo de número 14. No capítulo de número 13, nós aprendemos algumas leis cerimoniais sobre a lepra. E aqui continua ainda algumas leis cerimoniais para tratar da doença, a hanseníase, na época chamada lepra. Eram muitos os tipos de lepra que se tinham naquela época, porém os sacerdotes, Deus levantava eles até como médico, era eles que tinham que olhar se aquilo que surgia no homem, na pele da pessoa, era lepra, se era sarna, ou se era lepra contagiosa, ou se era um outro tipo de lepra, se era um furúnculo, se era um carbúnculo, e um monte de coisa mais. Era eles que tinham que olhar, era eles que tinham que determinar se era ou não lepra, se deveria ou não ficar 7 dias, 14 dias ou mais afastado sem ter contato com as pessoas, cuidando da vida do próximo. Vem também o que deveria trazer como oferta pelo pecado e também após ser curado da lepra. Alguém tinha que trazer uma ovelha, às vezes 2 ovelhas até, e os pobres traziam um par de rola ou trazia pombos ou uma ave menor, mostrando com isso que a lepra, para ser curada da lepra e o pecado, tem um preço, tá? Mostrando aí que todo pecado tem um preço. O pecado não é pago de graça. O pecado custa sangue, custa o preço de uma vida. Custava naquela época o preço de uma ovelha, um preço de 2 cordeiros, um preço de uma ave. Alguém ou algo tinha que morrer para pagar os nossos pecados. Os pecados daquelas pessoas antigas. E hoje, no Novo Testamento, vivendo a época da graça, alguém também teve que morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Alguém teve que derramar o seu sangue em nosso favor. E ninguém menos do que ele, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados. O pecado tem um preço. E não só preço, mas também tem consequência. Mas vamos para frente agora no livro de São Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 51 a 74. Lemos ontem que Jesus foi preso. O discípulo de Jesus, Judas, leva consigo uma comitiva de homens, amigos do sacerdote, e prendem Jesus. Na hora que prende Jesus, Pedro levanta uma espada, e bate na orelha do sacerdote, do sumo sacerdote, cortando a orelha do sumo sacerdote. Nesse texto de Mateus,
não diz que era Pedro, mas em outros textos bíblicos diz que este homem que puxa a espada era Pedro. Assim também como nesse texto não mostra Jesus recolocando ou curando aquele homem, devolvendo a sua orelha para o lugar. Em outros textos bíblicos já mostra o que Jesus fez. Mas enfim, Jesus disse para ele: o que viestes fazer aqui? Vieste me buscar como um salteador, como ladrão, com varas paus, com porretes, né? Eu não tive tanto tempo convosco, e por que não me prenderam lá, né? E a Bíblia diz que pegam agora Jesus e levam para a casa do sumo sacerdote chamado Caifás. Lá na casa do sumo sacerdote chamado Caifás, estavam todos reunidos, os fariseus, os saduceus, todos aqueles homens invejosos, querendo matar Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro saca a espada, voltando um pouco atrás, Jesus disse: não, Pedro, guarda a tua espada, porque se tu faz isso, como é que vai se cumprir o texto bíblico ao meu respeito do que vai se cumprir nesse dia? Bom, agora os fariseus, os saduceus estão reunidos na casa de um homem chamado Caifás, tratando do assunto. O assunto do tema lá era Jesus de Nazaré. Eu já fui em alguma casa de sacerdote de Caifás, onde alguém estavam tratando de como destruir a vida de alguém. Isso é muito sério. Olha, meu irmão, não me chame não. Se for para falar do meu irmão, não me chame não. Por favor, não me chame. Mas se for para falar do Salvador, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Tem até uma música que fala: se for para falar do nosso irmão, e não me chame não, e não me chame não. Mas se for para falar do Salvador, e me chamar que eu vou, e me chamar que eu vou. E lá na casa de Caifás estavam reunidos falando de Jesus, o Salvador. E a conversa era: como nós vamos matá-lo? Prender já está preso, agora como é que nós vamos matá-lo? Chamam Jesus, Caifás começa interrogando: fala, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus? E Jesus diz: tu disseste. Ele levanta-se e diz: está vendo? Ele está dizendo que é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles procuravam falsos testemunhas ou falsas testemunhas para falar algo sobre Jesus ou contra Jesus, e algumas testemunhas se apresentavam, mas quando eles davam um depoimento contra Jesus, a Bíblia diz que eles caíam em contradição, até que, por fim, alguém chega lá e diz: eu sei algo que ele falou. Este homem disse que destruía o templo e construía em 3 dias. Aí, na hora, quando ele falou isso, né? Aí naquela hora, Caifás, a Bíblia diz que Caifás levanta-se, rasga suas vestes e diz: blasfemou. Isso é blasfêmia, né? E aí a Bíblia diz que Jesus agora vai ser condenado. Neste momento, Pedro estava acompanhando toda a situação. Pedro estava lá próximo, dentro do pátio da casa de Caifás. Quando alguém, uma moça, uma criada, vê ele e diz: tu era um deles. Ele disse: não, não sou, nunca vi. Aí mais tarde uma outra moça, criada, também viu ele e disse: tu és da Galileia, tu estava com ele. Ele disse: não, não estava. Aí de repente veio o terceiro homem, agora um homem, que diz: tu também era um dele, tu estava com ele. Aí a Bíblia diz que ele começa a praguejar e dizendo: não conheço, nunca ouvi. Quando ele acaba de falar isso, a Bíblia diz que o galo canta. Aí ele lembra-se das palavras de Jesus, que tinha dito para ele no texto anterior, ontem, né? A gente lemos que Jesus disse: não cantará o galo 3 vezes e tu me negarás. Não cantará o galo 3 vezes e tu me negarás. Então Pedro tinha negado. Nesse texto de Mateus não conta, mas em outra passagem bíblica conta que quando Pedro nega pela 3ª vez que o galo canta, ele olha para onde Jesus estava, e nesse momento, quem estava olhando para Pedro? Jesus. Jesus nunca lhe perdeu de vista, meu irmão. Para onde você vai, mesmo tendo negado a ele, ele sempre está de olho em você. Nesse momento, a Bíblia diz que Pedro levanta-se, corre e vai chorar amargamente. Chora o seu arrependimento. Conta-se mais tarde, outras pessoas, que a partir daquele dia Pedro ficou com a síndrome do galo. Todas as vezes que o galo cantava,
Era como se o galo dissesse: tu negaste o Senhor, tu negaste o Senhor. Pedro ficou com essa síndrome do galo. Todas as vezes que o galo cantava, ele lembrava-se: eu neguei o Salvador. Mas Jesus vai atrás de Pedro. Vamos ver. Grande abraço, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família. Amanhã temos mais.